para a gente começar a gravar. Pra quê, menino? Já ficou registrado aí, ó. Ou não, vai ter que gravar de novo. Bom, gente, então vamos iniciar a aula de hoje. É a nossa segunda semana da disciplina de abordagens de educação física. Hoje o tema que a gente vai trabalhar é a partir do texto que foi disponibilizado para ser discutido e apresentado, que é a Constituição das Teorias Pedagógicas da Educação Física. Aí a primeira ação pedir, né, para que vocês fizessem nessa aula de hoje, é falar um pouquinho sobre a ideia principal que cada um teve a partir da leitura do texto. E aí, a Esté tinha começado, mas como não estava gravado, ela vai falar novamente. Primeiro, professor, dá uma mexida no seu fone, porque eu acho que não é a internet, eu acho que é o seu fone. Não? Ixi. É porque dá pra ver a senhora bem direitinho. É? E eu falei sobre o percurso, né? Que o texto ele vem mostrando o percurso para saber como a gente chegou até onde estamos, até as abordagens e por que as abordagens existem e o que elas contemplam. O resumo do que foi falado. Ok. E mais? Leni, eu posso falar? Fala primeiro, Adriano. Pode ir, Pode, André. Adriano. Pode, Eu Adriano. primeiro, tá bom. Primeiro que foi muito bom, acho que reler esse texto, porque eu já li ele em outras ocasiões, em outras disciplinas, só que sempre quando a gente lê novamente algo, a gente tem uma visão diferente da anterior. E agora, além de rever as coisas, eu pude ressignificar o que eu já entendia das abordagens. E eu tive uma visão mais centrada na questão do surgimento de cada abordagem ser trazida através de interesses políticos das épocas em que elas foram trazidas, político e social, mas sempre levando em consideração as pessoas que dominavam e tinham interesses relacionados ao cuidado do corpo, a como o corpo era visto naquela época, e aí daí criavam-se abordagens para trabalhar a educação física nessa época, entendeu? Foi isso que eu consegui achar mais interessante nessa minha nova leitura. Perfeito, André. Vamos ouvir agora o Adriano, depois a gente tenta fazer uma compilação, para eu não ficar falando o tempo todo também, tá? Melhorou esse microfone? Tá ótimo. Ok, o fone já. Vamos lá, Adriano. Bom, vamos lá, né? Acho que um pouco de tudo que os meninos falaram, né? Tanto a Esté como o André, esse processo, né, histórico de como o objetivo que foi atribuído à educação física foi se alterando no decorrer do processo, né, do tempo, do processo histórico, e como as abordagens de ensino, ou como eu aprendi meio que a falar, né, as proposições teórico-metodológicas da educação física, como elas vieram como foram, como é que eu posso dizer, surgindo proposições e assim tentando modificar a partir da concepção daquela proposição o que qual é o objetivo da educação física, né? Que vai desde o processo de militarização, que a gente sabe que a educação física, né, originou-se já nesse processo de militarização, até o processo de esportivização, e que também era visto num contexto histórico e social de, por exemplo, as Olimpíadas hoje uma questão mais política do que propriamente esportiva, né? Porque quando você consegue ter grandes desempenhos e as equipes do seu país representam e conseguem grandes títulos, medalhas, é uma forma de mostrar que o país está em desenvolvimento, está desenvolvido, está crescendo. E aí as proposições surgem justamente com essa ideia de tentar mudar e, tipo assim, qual é o objetivo da educação física em diversos períodos, né? E como esses contextos influenciam. Perfeito, Adriano. E sem contar que... Assim que eu entendi, essa caracterização da... Isso. E sem contar que isso que você traz a respeito, por exemplo, dos Jogos Olímpicos, é inclusive um tema que cabe aos professores trabalhar na aula de educação física. Os alunos também tenham essa compreensão. E não apenas do esporte como um espetáculo, o esporte como algo a ser vivenciado sem ser criticado, sem ser problematizado. Mais? Eu, professor. Fala, Lucas.
O que eu vi achei interessante, que já tinha sido discutido, acho que em outras disciplinas, acho que a disciplina de estágio com Fidel e acho que uma disciplina com a Luciana Venâncio também, que era que assim, que é o discurso da educação física para promoção da saúde, que é muito utilizado nas Uhum. abordagens mais iniciais, né? E ela fala que isso não se sustenta hoje, já que a gente tem uma sociedade, até fala, sociedade neotecnicista e com contexto de privatização da saúde. E foi bom retomar isso, pensando, né, que eu já tinha ouvido de outros professores, que como que a gente pode se basear somente nisso, sendo que durante uma semana, tem, por exemplo, uma aula na semana de educação física, como a gente vai promover a saúde? Isso não se sustenta. E se a gente continuar com esse discurso, que é um discurso muito difundido ainda, a gente não sustenta a própria educação física no ensino básico. Exatamente. Quem mais? Posso ir agora. Pronto, Rayane. Eu gostei de um tópico que ele fala logo no início, sobre educação corporal no âmbito da educação física, nesse tópico. Acho que é o primeiro. É o primeiro ponto. Que tem uma parte que ele coloca em como a escola escolarizou, né, essa educação corporal, né, a ponto de não só construir, né, uma forma de se comportar, de construir uma corporeidade que fosse mais adequada para tal objetivo, mas também fazer isso de acordo com influências, né, externas, né, da cultura de maneira geral. Então, como essa escola institucionalizou essa educação corporal. Achei interessante essa parte. Deixa eu ligar. Muito bom, Rayane. Tem aqui no chat uma observação do Lindolfo, falando que o texto era um pouco complicado e que ele não entendeu. Talvez algumas questões teóricas que o autor traz, elas realmente, por serem desconhecidas de nós, elas ficam um pouco mais complexas de serem entendidas. Mas o objetivo principal do texto não é nem compreender essas questões mais teóricas que ele traz em relação ao Foucault, em relação ao próprio Marx, não é em relação a isso, mas é compreender como é que vão surgir essas abordagens, por que elas surgem e que desafios elas apontam. Eu acho que a ideia principal que eu queria que vocês analisassem era mais essa, de compreender que as abordagens elas nascem dessa constituição histórica da educação física, da própria relação que a educação física estabelece com a área biológica, com as ciências biológicas e com as ciências naturais e com as ciências humanas. E como é que, a partir dessa relação com a cultura, a gente passa a estabelecer outras abordagens e outros modos de estabelecer as relações da educação física na escola. Então, essas são as principais questões que eu queria que vocês tivessem compreendido a partir da leitura do texto. Tá? E é claro, também essa relação de que existem abordagens, né, e perspectivas que estão mais atreladas ao viés biológicos e outras perspectivas mais recentes, a partir da década de 70, que tem aí um viés mais culturalista, né, mais relacionados com a cultura. Tá? Alguém mais? E aí, continuando aqui o que o Lindolfo colocou, né, e aí ele disse que o que chamou mais atenção foi a questão da forma como o autor trabalhou o contexto histórico e como ele diferenciou a abordagem desenvolvimentista, a crítica superadora, a crítica emancipatória e as aulas abertas. São poucos os autores que falam das aulas abertas, né? Então, esse texto também, ele traz um pouquinho desse diferencial, porque ele apresenta aí as aulas abertas do Ralph Laguine, né, que é do autor principal. E o Lindolfo também coloca mais à frente que a educação física na época militar e esportivista possui uma perspectiva muito patriota e mercadológica. Alguém mais? Eu gostei muito do texto, e ele criou uma linha do tempo, né, filosófica, né, histórico-cultural e também, assim, da biologia, né? Então, ele fez essas 3 linhas do tempo e apontou os autores que
relacionavam elas às suas abordagens. Isso foi bastante interessante. Muito bom, gente. Gostei muito das intervenções que vocês colocaram. Né? A Patrícia colocou aí que o que me chamou a atenção foi o trato e a visão que tinha ou ainda tem o corpo e o movimento no nosso atual cenário. E realmente o corpo hoje é muito vinculado a uma esfera meramente biológica, fisiológica, anatômica. Isso ainda é muito potente na aula de educação física na escola. Não há ainda a compreensão de um corpo que sente, que pensa, que age na sua acepção mais integral. Embora a gente fale muito de educação integral, ainda é muito distante essa concepção do que é um corpo efetivamente voltado para uma educação integral. Né, porque a gente fala muito de um corpo integral, mas, na verdade, as próprias disciplinas, elas não conseguem juntar os seus próprios conhecimentos para essa formação integral. A gente ainda percebe muito essa dicotomia entre o aspecto mais cognitivista e o aspecto motor, né, e aí, basicamente, a gente tem uma educação centrada no viés cognitivo, quando esse viés cognitivo não dá conta dos sentimentos, das sensações que o aluno traz, né, da sua compreensão num aspecto que diz mais respeito à sua subjetividade. Também vamos colocar nesse aspecto. Falar, Arthur? Pronto, pode falar. O Lindor foi falar comigo até, inclusive, que ele sentiu dificuldades em fazer a leitura do texto, e eu me lembrei de uma vez que a gente levou um texto do Brach também para discutir no grupo de estudos lá dos saberes, e do quanto ele dá muitas voltas, né, e traz muitas terminologias que você fica pensando, meu Deus, para que essas terminologias, né, quando na verdade ele poderia falar de forma mais simples, mais objetiva, né, que às vezes falta nessa compreensão de diálogo, né. Ele fala sobre as teorias progressistas da educação física, e eu acho que se fosse talvez conversar sobre por que talvez não há essa relação, é porque elas faltam chegar, né, nas pessoas de forma mais acessível, né, mais palpável a compreensão do que eles estão falando, né. Então ele vai jogando vários autores, até mesmo Marx e Foucault, e trazendo essas concepções, e às vezes sem explicar as próprias concepções. Então ele espera que se tenha uma bagagem de leitura para se compreender aquele tipo de texto, né. Então você fica pensando, tipo, e aí, agora, continua ou não continua? Não sei o que ele está falando, né. Às vezes estimula até a procurar outras leituras. O que eu achei também legal é porque, assim, né, eu aproveitei que houve um seminário internacional, né, da América Latina, esses dias sobre currículo, e teve um momento lá, durante o seminário, que foi feita uma pergunta sobre o processo de decolonização do currículo, né, que acho que esse termo, para quem não conhece, é tipo, se há um termo sobre currículos coloniais, né, que a gente fala que como houve um processo de colonização em boa parte dos países da América Latina, boa parte dos conteúdos, ou até mesmo de outras propostas das coisas que surgem dentro dos currículos são destinadas ao colonizador, né? No caso, as questões europeias, né? Então, esses conteúdos surgem a partir desses processos coloniais. E aí se luta muito, quando se fala de currículo, sobre esses processos de descolonização das práticas corporais, né? Quando eu falo da educação física. E aí foi-se feita uma pergunta que, quando se surgem essas abordagens críticas, né, se fala muito sobre essa inserção dessas questões sociais, das ciências humanas dentro da educação física, e até mesmo nesses currículos que constituem a própria área, só que surgem de embasamento teórico de pessoas que fizeram parte dessa colonização, né? E são pessoas que vieram dos continentes europeus, né? Então, Karl Marx, aí vem o Bourdieu, aí vem o Passereau, e aí vem até mesmo outros autores das teorias críticas que vêm da Europa, né? E aí se pergunta como se resolver essas problemáticas de descolonização, se até mesmo a nossa própria base de estudo são desses autores que fazem parte desse processo, né? Então, as próprias teorias progressistas que a gente chega a implementar na educação física, né, e que procura sempre estar nesses processos de luta, elas também ainda precisam ser confrontadas, né? Esses confrontos, elas também precisam surgir, né? Por isso que, quando tem aquelas abordagens culturais, né, até mesmo do Cimaddaoli também, essas são teorias que elas precisam ser o tempo todo colocadas à discussão, né? Elas não se acabam ali, as abordagens elas não se esvaziam no que elas são, né?
Na verdade, elas vão se construindo a partir do que vão passando, né? Eu diria, Átila, que não só do que elas vão passando, mas também de como elas conseguem se materializar na prática de cada professor, né, de como cada professor também consegue, dentro do seu micro contexto, que é a escola, trazer elementos para que elas possam ser implementadas, né? E aí você traz uma coisa que é realmente importante, é esse distanciamento teórico e complexo que muitas vezes o texto que trata dessas abordagens ele traz para a realidade concreta da prática pedagógica onde a educação física se realiza, que é na escola, né? Ainda há um distanciamento entre aqueles teóricos que escrevem, porque não vivem o dia a dia da realidade da escola, eles escrevem para uma escola que muitas vezes não é real. Então, quando eu penso numa abordagem crítico-superadora, que trata dos pressupostos da justiça social, que apresenta a teoria marxista como elemento fundante para sua operacionalização, eu tenho que entender que eu vivo numa escola capitalista, né? Eu tenho que entender que eu tenho limites onde essa abordagem ela vai ser implementada, e que nem tudo que está descrito, ela consegue ser transportado para a prática. E aí o professor ele precisa ter esse termômetro para verificar até onde ele é capaz de ir ou não. Por isso que quando você fala que elas não são também puramente colocadas na prática, é exatamente por isso, pelo distanciamento que essas propostas têm de uma realidade concreta, de um professor que tem 11, 12 turmas numa escola pública, por exemplo. Como propor aulas tão distintas dentro de uma perspectiva crítico superador, o crítico emancipatória, quando um professor tem aí eu estou falando 12, mas tem professor que chega a ter 17 turmas. Então, é extremamente, digamos assim, desumano cobrar que esse professor, ele tenha essa postura em todas as 17 turmas nas quais ele desenvolve a sua intervenção. Então, por isso que na aula passada, quando vocês perguntaram, o professor, ele faz um mix dessas abordagens. Muitas vezes sim, porque a realidade na qual ele trabalha não permite que ele tenha uma única forma de intervir, né? Há turmas em que ele consegue ter uma intervenção melhor, por conta dos relacionamentos, por conta da própria maturidade que a turma tem, mas em outras turmas isso pode não acontecer. Isso não quer dizer que esse professor, ele é tradicional, ou ele é progressista, ou ele deixa de ser tradicional, ou ele deixa de ser progressista. É o importante, e aí lembrar que vocês estão na formação inicial. E aí quando você fala da dificuldade dos textos, né, então não se cobrem em relação a isso. Até nós que terminamos o doutorado, tem coisas que eu desconheço. Então, não é porque você terminou a graduação, fez a especialização, fez o mestrado e o doutorado, que as dificuldades elas são menores em relação às leituras dos textos. Isso vai sempre permanecer, tá? Então, não se cobrem em relação a isso. É uma questão de que nós estamos numa área que é extremamente diversa, em que nós temos aí, para vocês terem uma ideia, só de cursos no doutorado no país, nós temos mais de 50 títulos só para doutorado, motricidade humana, desenvolvimento motor, cursos de mestrado e doutorado mesmo, com essas terminologias, ciências biológicas, ciências da saúde. Então, é uma área extremamente diversa e que a gente nunca vai dar conta de tudo, né? E mesmo quando a gente trata de um tema tão direto como as abordagens, como é a temática das abordagens, ainda assim, nós vamos ter um leque de abordagens que alguns autores trabalham e consideram como abordagens e outro grupo de autores não. Um exemplo foi o que eu falei, as aulas abertas, ela não é considerada, tá ruim de novo? O áudio. Nem sempre as aulas abertas ela é considerada uma abordagem a ser estudada, né, por todos os autores. Então, há que se considerar aí essa distinção. Já ia perguntar se era só para mim. Está falhando? Eu volto a dizer, eu acho que é a internet. Eu vou passar para a apresentação e apresentar os tópicos principais, porque senão vai já cair aqui a internet, porque eu acho que já hoje ela foi bem
Quer que eu apresente aqui? Quero, é melhor, Átila. Apresenta o PDF mesmo, Átila. Se estiver falhando, vocês me avisam. Professor, não chegou o PDF, chegou só o PowerPoint. Não, tá no Siga. Aí tá no Siga? Tá. Essa mesma apresentação? Mesma. Pois então deixa eu abrir aqui, porque eu baixei só do meu e-mail. Tá com o Só um título. momentinho. Só um Deixa momentinho. eu te dizer aqui o título que ela tá. É slides da aula. É o último. Sugestivo. Hoje à tarde a gente também não conseguiu ter aula de livros porque a professora estava sem internet. Pois é, tá muito ruim, assim, aqui desde segunda eu tô sem internet, então eu tô usando o pacote de dados para tudo que é de reunião. E eu tenho reunião quase todos os dias. Haja pacote de dados. Muito. Conseguiu, Átila? Uhum. Vou só baixar aqui. A gente vai até onde conseguir, gente, tá? Que não der, infelizmente não deu. Os slides vão ficar aí da aula, tá bem, eu procurei focar nos pontos principais, nas questões que relacionam o corpo a essa dimensão mais biológica, a questão mais cultural e a apresentação das teorias. Eu devo estar gravando uma aula essa semana para postar para vocês assistirem antes de fazer o trabalho relacionado ao texto do Luiz e ao texto do Silva, acho que é Silva, né, o nome. Deu não, Átila? Deixa eu tentar aqui. Eu começo. Estão visualizando? Sim. Pronto. Então, aí, na verdade, eu procurei me basear no próprio texto. Se estiver falhando, vocês avisem, tá? Então, o texto, ele apresenta, inicialmente, acho que o primeiro tópico, acho que até esqueci quem falou primeiro, que é a educação corporal no âmbito da educação física. Então, nós vamos analisar aqui... Tá falhando aí. Falhando bastante. Não vai dar, não. Vou parar. Eu acho que é o fone de ouvido, professor. Eu também acho que é o fone, porque o seu vídeo está funcionando de boa. Eu já troquei, com o segundo fone já. Não, é a questão mesmo o áudio. O vídeo pode até estar bom, mas já troquei o microfone. Tem que usar o fone do notebook, do computador, sei lá. Vou tentar usar o sem fio. Só um minuto, vou tentar usar o sem fio. Olha, isso aí tá milhões. Ficou melhor sem fone. Consegue me ouvir? Ficou melhor quando tirou o fone. O fone tava ótimo. Como é? Não entendi. Quando você tirou o fone, ficou bom. Mas vocês me ouvem? Vocês conseguem me ouvir? Sim, dá para ouvir. Sim, sim. Mas tá baixo? Eleni. Oi, ouvindo. Ficou melhor quando tu ficou sem fone, porque eu acho que conectar o fone é mais uma conexão que vai puxar a internet, entendeu? Eu entendi, mas eu não posso ficar sem o fone, porque aí como é que... Vocês estão me ouvindo? Porque o fone é o meu microfone. Mas estamos ouvindo melhor do que quando estava com o fone. A gente tá ouvindo bem. Ok. Então, Átila, pode passar. Perfeito, agora. Bom, aí é o principal, que é a relação que a educação física estabelece com o desenvolvimento da escola, da educação, e pensar que essa relação que a educação física estabelece com essa educação do corpo, ela passa também pelas determinações culturais, sociais e históricas. Então, o primeiro ponto a destacar é isso. E aí, nem sempre essa relação da educação corporal na educação física passou por esse viés sócio, histórico, cultural. No início, a vertente biológica era o que prevalecia. Por isso que nós vamos ter abordagens que são centradas
mais no viés biológico que no viés cultural. Prova disso, as abordagens, por exemplo, desenvolvimentista e pautada na questão da saúde, tá? Pode passar, Átila. Que aí é preciso compreender que a concepção de corpo, ela é distinta. Principalmente porque na escola, a gente vai lidar aí com a educação corporal, com a educação intelectual e com a educação moral. Tá ruim, Rayane? Não tá dando para ouvir. Ah, beleza. E aí, como eu já disse da aula, a gente tem na escola uma influência muito grande das teorias cognitivistas. Por isso que a educação do corpo, ela é deixada em segundo, terceiro e quarto plano. E quando a gente fala também da educação do corpo, não é só a educação física, tá? Se a gente for analisar as artes também, elas têm uma influência muito reduzida dentro da escola, porque a escola, ela valoriza e ela supervaloriza a esfera intelectual. Daí a gente ter que, muitas vezes, tentar justificar a importância da educação física na escola, tá? Pode passar, Átila. Que é nosso papel também, não justificar a disciplina, mas desenvolver um trabalho pautado de tal forma que os alunos considerem a importância que a disciplina tem, não só para essa educação corporal, né? Que não é essa educação corporal apenas do viés biológico do corpo. Então, o papel da corporeidade na aprendizagem, já falei, foi subestimado e foi sendo negligenciado ao longo do tempo, em virtude da relação cognitiva que ele estabelece com a relação intelectual na escola. Pode passar, Átila. E aí, acho que algum de vocês também tem intervenções no corpo, que é esse corpo produtivo, que é um corpo saudável, um corpo que tem que ser disciplinado dentro da escola, tem que ser o corpo que está na sala de aula, que tem que estar sentado, imóvel, estático, para receber os conhecimentos, porque a gente também tem, além de uma educação pautada no viés cognitivista, também numa ideia de que o professor ensina e o aluno aprende. Então, essa relação, ela também perpassa na própria aula de educação física, né, quando muitas vezes o aluno ele tem que ser reprodutor dos movimentos. Pode ir, Átila. Então, educar o comportamento corporal é educar esse comportamento humano, isso é eu estou pegando aqui, para mim, né, as ideias principais que a gente pode trazer para a gente pensar sobre a questão das abordagens, porque quando a gente fala nas abordagens, é importante a gente pensar qual é a concepção de aluno que cada um e cada uma de nós tem. Qual é a concepção de corpo que nós temos? Será que a gente está centrado na concepção de corpo apenas numa concepção biológica, ou a gente pensa no corpo também em volta das questões e da influência da cultura? Será que a gente pensa num aluno que tem que ser aquele aluno que é um receptor de conhecimento, ou aquele aluno que vai também produzir o seu próprio conhecimento? Então, para cada uma dessas concepções, nós vamos ter abordagens diferentes para serem utilizadas. Por isso que o próprio autor, ele começa estabelecendo essa relação e a influência que a educação física tem sobre a educação corporal, e de como a escola lida também com essa educação do corpo. Pode ir, Átila. Então, o tratamento do corpo na educação física sofre influências externas, da cultura de maneira geral, mas também internas, ou seja, da própria instituição escolar, né? E aí a gente vai ver, a partir disso, quais influências vão ser mais marcantes para a educação física. Pode ir, que aí a gente vai ter a influência da ginástica, do esporte, né, que ele vai começar exatamente a falar de que, como é que se constitui a educação física na escola? Primeiro, com uma forte influência da medicina, né, de um corpo saudável, de um corpo que teria que ficar livre de doenças, de um corpo que tinha que ser forte, né, de um corpo que, na verdade, tinha que ser saudável do ponto de vista para não incorrer na questão da doença, para que no futuro esse corpo fosse um corpo produtivo. Então, a gente vê aí que, no início da origem da educação física na escola, né, quando a gente fala como prática sistematizada por meio do ensino da ginástica, a ginástica ela tinha exatamente esse objetivo,
promover o processo de higienização, né, e doutrinar o corpo de tal modo que esse corpo se tornasse um corpo obediente. Então, a educação da vontade, do caráter, pode ser conseguida de forma mais eficiente com base em uma ação sobre o corpo do que com base no intelecto. E aí é onde entra, então, a importância, né, vamos dizer assim, da educação física. Ela importa para determinados momentos, né, ou seja, no momento em que é para disciplinar, a educação física é importante, mas no momento em que é para educar o intelecto, ela já não é tão importante. E aí a gente vai ver dois grandes, que hoje são considerados conteúdos, mas dois grandes marcos que influenciaram a educação física, que foi a ginástica e o esporte, né? Um como forma de preparar esse corpo, como eu já falei, corpo produtivo, e esse corpo máquina, que é o que a gente vê e tanto critica com relação ao esporte de rendimento. Pode passar, Átila. Quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, pode falar. E aí, quando é que se inicia a mudança, né? E aí a Esté fala, acho que outros também falaram sobre essa questão histórica, né? Esse paradigma vai mudar dessa grande influência da ginástica e do esporte a partir dos anos 80. E aí eu acho que o autor, nesse ponto, ele é muito fiel quando ele diz que isso se dá no momento em que determinados professores de educação física saíram para fazer o mestrado e doutorado fora, e nos programas nos quais eles tiveram acesso, eles trouxeram teorias diferentes daquelas que estavam sendo adotadas aqui, né, como referenciais, inclusive da própria educação. Porque as abordagens da educação física, elas não nascem do nada, elas nascem pela forte influência das teorias da educação, tá? Eu acho que até, não sei se eu coloquei no material da aula, mas tem um mapazinho que eu fiz, onde eu coloco as teorias da educação, a teoria tradicional, a teoria tecnicista, a teoria libertadora, libertária, e como essas teorias, elas influenciaram a formação das teorias na educação física. E aí, na década de 80, com esse advento dessas novas teorias que foram incorporadas da educação, começa-se uma crítica ao conceito que era até então muito presente na educação física, que era a questão do higienismo, do militarismo e a aptidão física e o desporto. E, da mesma forma, a gente vai ter aí algo que vocês com certeza já ouviram falar, e muitos de vocês até disseram, que já vem de outra disciplina, que é a influência do movimento renovador na educação física. Eu acho que na própria história da educação física, que é uma disciplina que vocês fazem no início do curso, vocês devem ter escutado falar do movimento renovador, que é exatamente esse movimento que faz a crítica a esse modelo, né, de uma educação física centrada no esporte, centrada na aptidão física, que tem como referência, né, a perspectiva esportivista. Pode passar, Átila. Uma outra questão que gera muita discussão também, que com certeza vocês devem ter escutado na disciplina de História, é a famosa discussão entre a educação física, se ela é ciência ou não, ou por que se busca a cientificidade da educação física. E aí, um dos aspectos principais que vão ser levados em conta para a cientificidade da educação física é a busca pelo seu objeto de estudo. Inicialmente, um dos principais objetos de estudo da educação física, até que a gente chegue à cultura corporal, vai ser aí o desenvolvimento motor, né? Então, a gente tem aí a forte influência do desenvolvimento motor e da aprendizagem motora como um objeto de estudo da educação física. Depois a gente vai ter o movimento humano, a gente vai ter a cultura corporal, a gente vai ter a cultura de movimento como objetos de estudo, como forma de fundamentar uma teoria científica para a educação física. E essa busca, ela vai se dar exatamente porque se buscava encontrar elementos para se contrapor ao paradigma da aptidão física, que, quer queira, quer não, ainda permanece hoje muito forte, né, na educação física. Pode ir, Átila. Uma outra foi a influência, e aí isso é muito interessante na educação física, que é a influência das ciências humanas,
nas discussões pedagógicas da educação física. Para além da cientificidade da educação física, a gente tem aí a influência das ciências humanas, buscando a função social da educação física e a criação de uma corrente crítica e progressista por meio de abordagens que visavam se contrapor a essas abordagens mais, digamos, tradicionais, né? Acríticas, ou é o grupo, como é que a gente chama? É os progressistas e os... Eu estou esquecida do outro termo, que até a gente tem autores que falam dessas duas correntes, eu não lembro agora o nome. Não, revolucionários não, é reprodutivistas e os progressistas. Revolucionária é a progressista, né? Olha aí o Átila colocando aí, querendo te mostrar aí pra gente, ó. Vai, Átila, passa. São os reprodutivistas e os progressistas. Pode ir. Uma outra prática, balizada ainda pela influência da aptidão física, que vai fazer com que essa crítica, né, da aptidão física, vão surgir diferentes proposições teórico-metodológicas para fazer essa mudança. Ou seja, para eu sair de um paradigma, eu tenho que criar outro. Para eu sair do paradigma da aptidão física, eu tenho que criar um outro paradigma, com que esse paradigma ele tenha aspectos teóricos e metodológicos, ou seja, modus operandi, de como eu vou modificar a minha prática para fazer diferente e fazer com que essa prática ela traga possibilidades de mudanças. Ou seja, se eu tinha uma prática esportiva pautada na repetição, no gesto técnico, na performance, no rendimento, e num viés de corpo biológico, fisiológico, anatômico, eu tinha agora que criar uma outra perspectiva teórico-metodológica pautada num corpo cultural, num corpo histórico-cultural, com uma prática na qual os alunos teriam a autonomia e a capacidade de entender e compreender os movimentos a serem realizados, compreender como é que aquelas práticas elas são constituídas historicamente, que mudanças essas práticas elas vinham desenvolvendo, como é que o esporte, por exemplo, nasce e como é que o esporte se desenvolve até chegar ao esporte que a gente tem hoje. Então, vejam que há mudanças nos modos de ensinar nesses dois modelos propostos, né? Então, pode ir, Átila. E é isso, gente, que as abordagens, elas vão trazer, né? Então, a gente tem aí as abordagens mais tradicionais, pautadas numa concepção de corpo mais fisiológico e um corpo mais biológico, que é a abordagem desenvolvimentista, a promoção da saúde, a construtivista e a psicomotricidade. E a gente tem, no próximo slide, as abordagens mais progressistas, ou as abordagens críticas, pode ir, Átila, que são as abordagens crítico-superadora, crítico-emancipatória e aulas abertas. E temos muitas outras, tá, gente? Não são só essas as críticas. Na disciplina, nós vamos ver outras abordagens para além dessas. Pode ir, Átila. Essas são as que o autor, o Mauro Betti, traz, ou Walter Bratt traz no texto. E aí, acho que é interessante, quando ele aponta os desafios, embora eu, hoje, posso apontar muitos outros além desse, né, mas eu vejo que ele é feliz também quando ele coloca que um dos desafios é implementar na prática, e aí eu digo que esse desafio realmente é muito difícil, porque a gente ainda tem uma formação muito pautada numa vertente esportivista. Prova disso são as disciplinas que vocês fazem de esporte. São metodologia do basquete e do vôlei, metodologia do handball, handball e o que mais? Handball, basquete e vôlei, aí tem futebol e futsal, as ginásticas, o que mais? Natação. Mais, né? Natação. Então, vejam que nós, né, eu também tive essa formação, é uma formação ainda muito pautada nas artes marciais, exatamente, Laura, ainda é muito pautada na prática esportiva, né? Então, a implementação dessas abordagens na prática, ela precisa ser vivenciada desde a formação inicial. Não adianta que só a gente falar teoricamente sobre as abordagens, a gente precisa compreender
como é que essas abordagens, elas chegam até a escola. E isso, por exemplo, é o que eu tenho tentado, ao longo desses 10 últimos anos, vivenciar nos programas de formação. Fazer com que os professores, eles entendam que o nosso papel não é ensinar o esporte, né? Não é ensinar a dança, não é só ensinar, é ensinar esses elementos que fazem parte da cultura corporal, mas é também fazer com que os alunos, eles compreendam o que é o esporte, compreendam o que é a dança, não apenas aprendam a dançar, porque aprendam a jogar, mas que eles aprendam como é que esse conhecimento ele foi se constituindo, qual é a importância desse conhecimento para a vida e para a formação dele como pessoa, como humano. Acho que esse é o principal desafio que as abordagens têm, é mudar também a nossa concepção de aluno. A gente ainda tem uma concepção de aluno muito pautada naquela visão de que eu vou ensinar algo para o outro. Então, a gente não vai passar um conteúdo para o outro. Esse conteúdo ele precisa ser construído na relação com os alunos, para que, a partir dessa construção de modo relacional, ele compreenda exatamente a constituição desse conhecimento, e não com um conhecimento que alguém está depositando nele, né, que aí Paulo Freire vai chamar isso de educação bancária, né, como um depósito. E isso só é possível quando a gente passa a vivenciar no dia a dia da escola com os alunos. Não é algo que se dá apenas no plano teórico, né? Então, embora as abordagens elas tragam os procedimentos, tem lá, né, a abordagem crítico-emancipatória, ela tem o primeiro momento da aula de apresentação do material, ela tem um momento de interação, ela tem um momento da aprendizagem. No momento da aprendizagem, tem o momento da linguagem, tem o momento do trabalho. Então, embora esses momentos estejam determinados, o professor ele precisa compreender como é que esses momentos eles vão acontecer a partir da inserção de cada conteúdo da educação física, seja o jogo, o esporte, a dança, a ginástica, as práticas corporais de aventura, as lutas, né? Então, não adianta só eu saber os passos, ou entender qual é o primeiro momento, o segundo momento, o terceiro momento da aula. É preciso compreender, para além desses elementos, a concepção de aluno que está ali, qual é a concepção de ensino que eu trago. O que é ensinar? Será que ensinar é transferir? Isso que a gente está fazendo aqui, até que ponto, né? Só eu falando aqui, sem essa interação mais direta com vocês, até que ponto esses conhecimentos que eu estou tentando aqui, né, dialogar com vocês, se houvesse uma relação mais dialógica, se a gente estivesse trazendo aqui as nossas dúvidas, ele poderia ser muito mais compreensível. Mas a gente sabe que o contexto atual também não está permitindo, né, muito... Eu até tento pensar em outras coisas, mas tem sido bastante limitado. Na sala de aula, a gente consegue trabalhar mais em grupo, fazer com que vocês pensem coletivamente. Eu acho que um dos vieses que a gente tem que pensar para o ensino da educação física é realmente o ensino compartilhado, o ensino no qual o aluno também aprende com o professor, aprende com o aluno aprende, o professor aprende com o grupo de alunos, né? Um outro aspecto é fazer com que os professores compreendam as bases epistemológicas, ou seja, como é que se foi constituindo o conhecimento em cada uma dessas abordagens. Isso vocês só vão adquirir na formação continuada, tá? Por quê? Porque para vocês compreenderem isso também, é importante que vocês estejam inseridos na prática. O estágio, ele pode favorecer que vocês tentem fazer esse momento de experimentação, de transpor a teoria para a prática, né? Um outro aspecto que o autor traz é a conquista da legitimidade do campo pedagógico. Eu acho que a gente já avançou um pouco em relação a essa questão da legitimidade. Em algumas escolas, né, eu posso falar, por exemplo, de uma realidade que eu venho, que é do Eusébio, por exemplo, em que a gente vem tentando conquistar a legitimidade do campo da educação física naquele município a partir do trabalho que é efetivamente desenvolvido pelos professores. Posso dizer que ainda é muito pouco, mas ele já tem evoluído bastante. Uma outra é fazer uma leitura adequada da política do corpo. Eu acho que isso é essencial para a área. Não há como a gente mudar
e pensar em novas abordagens sem sair dessa concepção de um corpo restrito ao viés biológico. É preciso pensar nesse corpo atrelado à dimensão cultural. Pode ir, Átila. E a pergunta, gente, pode depois colocando aí. Pode passar, Átila. Se tiver pergunta também pode... Acabou? Acabou. Eram só essas. Então, eu vou falar de outro desafio também, que o autor não coloca no texto, mas eu acho que é essencial. Não adianta a gente pensar... Hã? O Marcos Pacioli levantou a mão. Não sei se vai falar, mas ele levantou a mão aqui. Falo já. Não adianta a gente pensar nas abordagens sem que a gente possa também pensar na infraestrutura que a gente tem, na questão da gestão que as escolas oferecem, né? Eu volto a falar da realidade lá do Eusébio. Para que houvesse a mudança que a gente tem hoje, foi preciso uma relação muito próxima com a gestão, e a gestão pública do município, não é só a gestão da escola, né? É a gestão maior da Secretaria de Educação mesmo. Entender, por exemplo, que se precisava de um departamento de educação física para que houvesse esse fortalecimento do próprio grupo de professores. Aí é claro que alguns vão dizer assim, professora, mas isso não divide ainda mais a categoria? No atual contexto, para a educação física evoluir, é necessário, nesse primeiro momento, fazer com que esses professores estejam juntos. Eu não acho que dividir é uma opção boa, mas nesse caso da educação física, essa divisão e a criação de algo específico para a educação física foi essencial. Então, eu acho que o autor, ele não destaca no texto essas dificuldades, esses desafios em relação à infraestrutura, a material, né? Eu acho que isso ainda é muito potente. E com relação à própria formação continuada. Então, outro desafio que eu vejo como essencial e que não é tratado no texto diz respeito à formação continuada. É preciso pensar essas abordagens para aqueles professores, né, e muitos de vocês disseram, a gente quer aprender como é que a gente responde as questões nos concursos, né? Já deixando aí para vocês, ano que vem, possivelmente, nós vamos ter concursos para o município, né, sempre que se assume uma nova gestão, nós vamos ter aí, já faz algum tempo, acho que já faz 4 anos que a gente não tem concurso mesmo, a gente tem seleções para substitutos, possivelmente eu acho que ano que vem a gente vai ter aí um concurso, eu já recebi alguns informes de que vai sair um edital aí, possivelmente em janeiro, então esse é um tema que realmente é muito tratado nas áreas do concurso, né, e aí eu vejo que, como muitos de vocês colocaram, como expectativas, a gente espera que essas expectativas, elas sejam sendo, né, como é que a gente pode dizer, conquistadas a cada leitura, a cada discussão que a gente tem, a cada momento de diálogo que a gente desenvolve. Mas, assim, eu acho que esse texto inicial tinha esse intuito de apresentar esse panorama mesmo e dizer que as teorias da educação física, né, e as abordagens, elas vêm atreladas aí com essa dicotomia entre corpo biológico e corpo cultural, vamos dizer assim, né, e que elas nascem com esse intuito de promover mudança, né, de sair de uma vertente meramente biológica, de uma educação física pautada na aptidão física, para uma educação física mais cultural e histórico-social. Aí o Marcos Pacioli, ele diz assim, esportivismo faz referência à competitividade, certo? Isso. A vertente mais esportivista faz a referência à competição, à performance, ao rendimento, né? É uma vertente que esteve e ainda está presente na educação física. Não acho que ela deve ser negada. Eu acho que ela deve ter o mesmo tratamento que os outros elementos da cultura corporal. Alguém tem mais alguma pergunta? Na verdade, tinha uma colocação. Eu tenho. Pronto, pode perguntar, Adriana. Assim, é porque, por exemplo, né, eu vejo essas questões de... alguns chamam de proposições teórico-metodológicas, outros chamam de abordagens de ensino, e aí eu queria saber, assim, de você, assim, por que abordagem de ensino, por que tem essa diferença de nomenclatura, se há diferença, ou se é só uma forma de... porque cada professor também pode, né, se basear em determinada teoria de outro autor e acabar, né, levando em consideração... Enfim, acho que deu para entender a pergunta.
Esse é um tema que a gente vai trabalhar na próxima aula, né? Realmente, há algumas diferenças entre o que a gente vai chamar de tendência e abordagem. Eu diria que a tendência, ela tem a ver muito com o contexto histórico, né, e com a percepção de cada autor com relação a esse fenômeno educativo e de como ele acontece em cada momento histórico, que é o que a gente vai falar aí, da tendência higienista, militarista, competitivista. Então, ele está atrelado a um contexto, porque foi a tendência daquele momento histórico. A tendência, na época, por exemplo, de 64 a 80, era uma tendência competitivista, porque o esporte estava em grande ebulição no contexto social, né? A própria escola era voltada para a formação de atletas, o professor era considerado um técnico e o aluno era considerado um atleta. Então, a tendência, ela está relacionada com a percepção de alguém, ou como aquele autor considera aquele contexto histórico, a partir da análise que ele faz de como a educação física era desenvolvida naquele período. Já a abordagem é um movimento que a gente vai perceber que vai colocar em prática, né, e vai abrir essa possibilidade para as perspectivas do ensino. Então, a abordagem, ela está muito relacionada com a forma com a qual o professor vai dinamizar, ou vai dispor de elementos didáticos, princípios metodológicos, princípios, como é que a gente chama? Princípios e métodos, né, para colocar em prática uma determinada abordagem sobre aquela temática que ele vai trabalhar. Então, ele leu toda a teoria, né, ele sabe da tendência que está sendo colocada naquele período, fez todo um estudo daquilo, agora ele vai transpor para a ação pedagógica, a ação didática dele, como ele vai abordar os conteúdos e os elementos da cultura corporal. Vou falar nesse sentido para a gente tornar mais... Embora tenha autores que pensam de formas diferentes, tá? Tem autor que acha que a abordagem de tendência é a mesma coisa e que elas são sinônimos. Vocês vão encontrar isso em alguns textos. E tem autores que já fazem essa distinção. Eu gosto mais dessa distinção, em que a tendência ela tem a ver mais com o contexto histórico, que a abordagem é como o professor vai materializar na sua prática pedagógica as diferentes teorias que ele vai se deparando ou não ao longo da sua formação. E que isso muda, viu, gente? Você pode, no início da sua formação, ter uma abordagem mais tradicional, de forma de desenvolver a sua prática pedagógica, e ao longo, né, da sua formação, você vai se socializando, né, e vai incorporando, e vai fazendo a própria leitura de si mesmo, e como alguns autores chamam, né, você vai buscando se aperfeiçoar, e aí vai moldando também para outras abordagens, e aí você passa a ter uma abordagem mais crítica, uma abordagem mais voltada para a questão da emancipação. Isso, princípios curriculares, pode ser considerado também. Mais alguém? Professora, na verdade, eu lembrei quando ele vai falar sobre a questão de como é mais fácil, né, quando se lida com a dominação do corpo por meio dessas práticas corporais, né? Então, eu lembrei do fato de como você tinha falado das questões que vivemos na escola, num contexto capitalista, vivemos em um modelo de escola ainda que se muito luta, mas que às vezes ainda segue alguns regimentos específicos, né? A gente fala muito sobre a questão do currículo oculto, que muitas vezes se concretiza dentro dessas práticas nas escolas. Então, eu percebi que a educação física, ela carrega ainda, na verdade, muito dessa prática de corporificação e de dificuldade de dicotomia, por causa, principalmente das relações da teoria e da prática, né? Se fala muito ainda sobre essas discussões, né, da relação de teoria, né? O que seria a teoria para a educação física, nas aulas de educação física, o que seria a prática nas aulas de educação física. Mas ele já está falando, Átila, você já está falando de um contexto do professor trabalhar a teoria e a prática, né? Isso, onde se concretiza, a né? dicotomia entre teoria e prática. Né, e o quanto
essas relações, elas infundem nisso, né? Então, se nós vamos falar sobre uma temática teórica, né, ou de cunho conceitual, então, em que ambiente a gente vai utilizar isso, né? Nas Sim. salas, porque é um ambiente que se trata do intelecto, é um ambiente que se vai relacionar isso a essa prática. Se a gente for realizar uma ação mais de movimento, por exemplo, sei lá, uma aula de dança ou de ritmos, ou então aula de lutas, então a gente vai para um outro ambiente, né? Se trabalha com outro contexto, porque está se utilizando do corpo, então a sala não é um ambiente para aquilo, né? Então, onde se concretizam esses espaços de dominação do corpo, né, e do intelecto. Então é muito difícil ainda, parece que ainda é muito difícil ainda relacionar essa teoria e prática sem serem de forma dicotômica, né? Isso ainda é uma reprodução da educação física que luta há 40 anos, né? Mais de 40 anos para se reconstitucionalizar, né? E eu diria que esse também é um desafio, né? Embora o autor não coloque lá no texto, você, por exemplo, o que você traz é um dos desafios também em relação às abordagens. Muito bem colocado por você. Vocês estão conseguindo visualizar aí o que eu coloquei? Sim. Pronto. Aqui, gente, é mais ou menos uma imagem que vai trazer para vocês esse resumo, vamos dizer assim, de onde vêm as abordagens, né? Então, a gente traz as teorias da educação que vocês estudaram na didática, que são as teorias não críticas, as teorias crítico-reprodutivistas, as teorias, a pedagogia liberal, a pedagogia progressista, e as proposições aí, eu coloquei até outra autora, que é a Mizukami, que também vai falar das teorias da educação. Essas teorias, se vocês analisarem, tem as proposições de Saviani e de Libani, que o próprio autor, o Walter Bratt, ele fala no texto. E aí tem uma outra autora, que são as proposições de Mizukami. Isso aqui a gente vai abordar na próxima aula, tá? Estou só fazendo a relação, eu vou explicar melhor. E aí, como é que essas teorias da educação física, elas têm reflexo da educação, elas têm reflexo na educação física? A partir de 4 grandes perspectivas. A perspectiva biológico-funcional, a perspectiva psicopedagogicista, a perspectiva técnico-esportiva e a perspectiva crítica, que, de certo modo, o Bratt tentou falar no texto dele. Então, aqui, se vocês analisarem, vocês vão fazer uma relação entre a influência que as teorias da educação tiveram para o âmbito da educação física. E aí, que é o outro que faz um resumo, qual é a perspectiva biológica? Quais são as abordagens que estão presentes nela? A desenvolvimentista e a renovada. Na perspectiva psicopedagogicista, a psicomotricidade e a construtivista. E na perspectiva crítica, a gente tem aí as mesmas 3 que o Bratt colocou, a crítica superadora, a crítica emancipatória e as aulas abertas. Ok? Então, isso aqui é a ponte para o texto, para o nosso estudo da próxima aula. E a gente vai finalizar por aqui, tá? Vai ter um vídeo para vocês que eu vou gravar para a próxima semana, explicando um pouquinho da tarefa que vocês vão ter que fazer. Uma tarefa que vocês já têm, que até o dia 11, é só para ler e apresentar aquele texto do dia 14, tá? Até o dia 14 de janeiro, que é que vocês vão fazer um mapa conceitual, ou vocês vão apresentar uma forma de resumir e fazer o diálogo entre os 2 textos, tá bom? Perguntas? Professora, sobre essa atividade dos 2 textos, a gente pode fazer um mapa conceitual à mão e tá enviando por foto? Pode, perfeito. Pode fazer à mão e enviar a foto, não tem problema. E lá, se o SIGA não permite enviar a foto, você pode salvar no PDF, por exemplo. O formato, em vez de ser foto, colocar aí em formato de PDF. Pode ser? Ou Ok, então você manda para o meu e-mail. Não, dá certo sim. Perfeito. Pois é isso, gente. Ficamos por aqui. Espero que vocês leiam os 2 textos que está colocado aí, para que possam também fazer o trabalho. E a gente vai, em seguida, na próxima aula também, eu vou apresentar uma análise. Né? Já comecei a ler tudo que vocês colocaram. Eu fiz uma tabela já, inclusive. Deixa eu ver se está por aqui. Está aqui com as respostas de vocês. Estudando todas elas. Mais ou menos assim, eu vou disponibilizar esse arquivo para vocês, esse aqui, ó. Vou disponibilizar esse arquivo que está aí, vocês viram agora, que aí
o que cada um de vocês respondeu quanto às expectativas, às temáticas, às abordagens, o que cada um de vocês conhece. E aí, a partir disso, eu vou fechar o programa da disciplina e, em fechando as temáticas da disciplina, a gente também vai pensar em cada uma das abordagens que a gente vai trabalhar. Tá? Eu vou apresentar todas para vocês, e aí vocês vão informar aquelas que vocês pretendem aprofundar. Não dá para aprofundar todas, então nós vamos ter que decidir coletivamente, ok? A gente vai aprofundar algumas mais tradicionais e aprofundar algumas mais críticas, tá bom? Então a gente fica por aqui, até a próxima aula. Talvez eu ainda mande uma mensagem aí de Natal para vocês e de Ano Novo, tá bom? Tá meio estranho o Natal esse ano, né? E de aniversário. Ah, é aniversário também. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Até a próxima.